Muito bem, psicólogo clínico e palestrante Cláudio Márcio Salviano conosco aqui na programação da Auriverde mais uma vez. Salviano, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Uma ótima tarde a todos, muito obrigado. Bom, estamos no Setembro Amarelo e hoje vamos falar sobre suicídio, né? Um tema bastante delicado e que precisamos falar sobre isso, né, Salviano? Eu já começo perguntando para você, o que leva uma pessoa a viver um dilema entre a vida e a morte e por que algumas pessoas acreditam que partir desse mundo, né, seja menos doloroso do que continuar vivendo? Realmente nós estamos diante de um dilema da humanidade, né? Muito profundo, por sinal. E a psicologia ela nos mostra que muitas vezes não é a vontade, né, da pessoa, não é uma vontade real de morrer, mas é assim uma necessidade desesperada, né, que a pessoa tem de acabar com a dor. Na verdade, ela apenas quer acabar com a dor que ela está sentindo, né? Seja uma frustração, seja uma perda, seja o que for, ela quer amenizar ou terminar com aquela dor. É o que nós chamamos aí da ambivalência suicida. É ambivalência suicida justamente por isso, porque o pensamento fica em dois locais, né? A pessoa não quer exatamente morrer, ela quer apenas parar de sofrer. A gente observa que pensadores, né, filósofos já falavam sobre isso e chamavam o suicídio de o único problema filosófico verdadeiramente sério. E isso mostra, né, como a existência nos confronta. Isso mostra um confronto da humanidade e com perguntas que parecem, né, estar sem resposta. Mas a gente vê que na psiquiatria, por exemplo, nós sabemos que existem transtornos como a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, e esses transtornos eles podem alterar a percepção da realidade, levando a pessoa a acreditar que a morte seria a única saída. Só a título de exemplo, né, uma pessoa com esquizofrenia pode ser que ela tenha alucinação visual, auditiva e até tátil. E você imagina a mente dessa pessoa quando passa algum pensamento intrusivo, ela pode ouvir vozes, ela pode ver o que só ela consegue estar produzindo na sua mente. E então é muito perigoso mesmo. E também casos de depressão, pessoas que entram num processo de declínio da alegria, né, da felicidade, não querem mais ter alvos, ter projetos. Então essas pessoas elas correm esse risco também. Se a gente pensar do ponto de vista até, digamos assim, da espiritualidade, né, a vida ela é vista como um dom divino e muitas pessoas, muitos líderes espirituais, eles lembram, né, até mesmo os momentos de dor, né, a pessoa precisa se transformar e fazer desse momento de dor uma fonte de aprendizado, de esperança. Eu me lembro de algumas pessoas, né, não foram poucas, que eu atendi numa situação assim, e a gente acompanha essas pessoas e quando elas chegam no consultório, a fala é não aguento mais, não quero viver, não tem sentido a vida. Mas a gente sempre diz a elas que após esse tempo, né, de cuidado, de terapia, se o tratamento for adequado, muitas no final estavam dizendo: ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu busquei ajuda. Mas, infelizmente, alguns não pensam dessa forma. Agora, Salviano, as estatísticas mostram que não é uma escolha inteligente desistir da vida. O que os números nos dizem sobre essa questão? Então, com respeito às estatísticas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos.
é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Veja como isso é algo muito ruim para a humanidade. É, esse dano, né, ele é revelador, porque para cada suicídio, né, consumado, existe pelo menos 20 tentativas. Ou seja, milhões de pessoas em todo o mundo já tentaram, mas, graças a Deus, sobreviveram, né? E a grande maioria delas, quando recebe ajuda, quando elas voltam, né, a tentar a vida, e isso mostra que, estatisticamente, sobreviver ao impulso suicida é uma chance de reescrever, de reeditar a história. Eu me lembro, tive o prazer de ir em São Francisco, naquela ponte famosa, né? E muitas pessoas que pularam dali, algumas pouquíssimas eh, não morreram após a queda. E essas pessoas foram entrevistadas e todas elas disseram que naquele trajeto elas já haviam se arrependido. Então, é muito importante que a gente diga isso, né? Que todas as pessoas que tentaram, com certeza se arrependeram. Então, isso é um alerta para todas as pessoas, talvez que possam até estar nos ouvindo, e que, na verdade, é apenas o tempo pode ser um grande remédio nesse aspecto, né? Muitas pessoas que sobrevivem a uma tentativa, né, de suicídio, anos depois elas relatam gratidão por não terem conseguido, né? Elas dizem que no momento parecia uma solução, mas elas veem, né, que foi um engano, a dor provoca esse engano. Nenhum de nós estamos aptos a vencer a dor e vencer as tristezas da vida sem uma ajuda. Infelizmente, às vezes as pessoas se veem tão só e querem amortecer essa dor, né? Não é mais inteligente, então, desistir, é mais inteligente pedir ajuda, é mais inteligente porque o sofrimento pode ser tratado e a morte não, né? O sofrimento pode ser tratado e pode haver uma transformação, pode haver vida no final desse túnel. Agora, Salviano, se viver é a melhor escolha, quais as dicas práticas que você daria para que a gente pudesse viver e viver bem? Bom, a gente sempre vai nos nortear pela psicologia, psiquiatria, filosofia e também por questões de espiritualidade. Então, o que nós vemos aí, podemos dizer hoje, primeiro ponto é a procura por profissionais adequados, né? É o psicólogo, é o psiquiatra da saúde mental. A pessoa precisa buscar ajuda, não fique sozinha com esse problema, né? Tem que ter também alguém de confiança para conversar, né? Não pode carregar esse problema sozinho. Muitas pessoas têm dificuldades de fazer amizade, mas podem procurar um CVV, por exemplo, né, que trabalha com essas questões há muitos anos. Inclusive tive o privilégio de palestrar para pessoas que trabalham lá. E existem vários trabalhos nobres de prevenção ao suicídio. Se a pessoa não tem condições, talvez financeiras, de buscar uma terapia, uma consulta médica, ela pode ir às universidades e participar de programas que existem nas universidades, onde elas são atendidas por estagiários e supervisionadas pelos professores. Todas as faculdades em Bauru têm essa possibilidade, eu acredito que em todo o Brasil, né? Então, tenha alguém de confiança, partilhe, isso é muito importante. Cuidar também do corpo, né? Cuidar do sono, da alimentação, atividade física, por mais elementar que seja falar isso, né? São pilares para a mente, para que a mente fique sadia. E uma outra questão que eu sempre passo para os meus pacientes é fazer um pote da gratidão.
Pode ser uma jarra, pode ser um cristal, pode ser uma garrafa qualquer, e escrever ali coisas que a pessoa é grata. Então, se todos os dias ela escrever, no final de um mês ela tem 30 ou 29, 28 frases que ela está sendo grata. E ali vê com a família, ela mesma pode ler e reler aquilo. Parece algo muito simples, mas se nós tivermos esse pote da gratidão e visitarmos ele de vez em quando, isso nos ajuda a tirar pensamentos intrusivos e ver que a vida é boa de ser vivida. Não existe isenção de problema, né? Mas a gente precisa ser grato. Também outra coisa que eu tenho indicado a muitas pessoas é o limite do uso das redes sociais. Por que isso, né? Evitar essas comparações que destroem a autoestima, né? Muitas vezes as pessoas veem coisas que destroem a própria autoestima, e isso pode levá-la a uma depressão e consecutivamente até a tentativas de suicídio. Então a gente deve combater isso também, o limite das redes sociais. Podemos falar do cultivo aí da espiritualidade, da fé ou da religiosidade, conforme a pessoa quiser falar, mas o importante é que ela busque algo, que ela transcenda. A transcendência é muito importante para o ser humano. Quando as pessoas buscam essa alternativa da morte, muitas vezes é porque não tiveram uma transcendência, não buscaram um sentido de vida em outra dimensão. Nós não estamos aqui para falar de religião em si, mas da espiritualidade, daquilo que faz parte, cientificamente, podemos dizer, da melhora do quadro clínico de várias pessoas que nesse exato momento estão em hospitais, por exemplo. E pessoas que talvez estejam pensando em tirar a sua própria vida, têm que buscar essas conexões, fortalecer as conexões de espiritualidade, né? Se não tiver propósito, né, fica difícil também viver. Então, buscar um propósito, isso é muito importante. Mesmo que nas pequenas metas diárias, fazer pequenas metas, isso ajuda a pessoa a querer estar no outro dia para chegar ao seu alvo, né? Alimentar relações saudáveis, também podemos dizer, pessoas boas, né? Fazem com que nós venhamos a florescer, né? Então, busque estar do lado de pessoas que a pessoa conhece que é uma pessoa boa, que tem bons princípios. É importantíssimo não agregar a pessoas que, infelizmente, são reclamonas, são pessoas pessimistas demais. Então, é muito importante estar ao lado, propositalmente, de pessoas que têm a sua motivação, digamos aí, bem estabelecida, né? E permita-se na tristeza também. A tristeza e a dor fazem parte da vida, né? Mas elas não definem a vida. A tristeza e a dor fazem parte da vida, elas não definem a vida. Então a gente, se a pessoa quer chorar, que a pessoa quer ter um momento ali, ela pode ter esse momento, só não pode ficar estacionada nesse momento. Então devemos praticar também uma esperança ativa, não esperar sentado, né, mas agir para mudar as situações, né, aquilo que pode ser mudado. Eu volto a dizer, muitas pessoas com histórico de depressão severa, depois de buscar o tratamento, elas se reorganizaram na sua rotina, começaram a fazer caminhada, começaram a fazer leituras, aprenderam outro idioma, buscar grupos de espiritualidade, né? Pequenas mudanças se transformam em grandes pilares na vida. Então, de forma geral, eu posso dizer que a vida ela pode até ser dura de ser vivida, mas desistir nunca será a solução. Sempre há um caminho, sempre há uma esperança, e o passo mais inteligente é pedir ajuda e acreditar que o amanhã pode ser diferente. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano falando conosco hoje sobre o tema suicídio. Salviano, as pessoas quiserem encontrá-lo através das redes sociais, conhecer o seu trabalho, como devem fazer, hein?
Podem procurar por Cláudio Márcio Salviano, em qualquer rede social, vai me encontrar facilmente, ou pelo número 14997939552. Muito bem, Salviano. Até a semana que vem. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu aqui agradeço, um abraço a todos.